Oi, para você que está do outro lado de lá da câmera. Hoje eu vim começar uma série nova aqui no meu canal que se chama Sexta-feira Pôr do Sol. Porque sexta-feira Pôr do Sol é o momento que começa o dia do descanso, que começa a parte mais gostosa da semana, o momento mais gostoso da semana. Eu vim sentar aqui com vocês na terraça daqui de casa, com o Lago de Zurique aqui atrás, que é uma vista lindíssima, e para comemorar com vocês a criação divina. E o tema de hoje é quem você acha que é. Eu fiz umas anotações, então desculpe se eu parar e olhar aqui para o lado, porque é muita coisa, eu vou tentar resumir para não ficar um vídeo muito longo. Mas a pergunta, quem você acha que você é? Já a própria pergunta quer dizer várias coisas conforme a entonação da voz que você usa. Por exemplo, se você pergunta quem você acha que você é, quer dizer uma coisa, ou quem você acha que você é, quer dizer outra coisa, não é verdade? Tudo depende de quem está perguntando, qual é o momento, qual é o contexto onde a pergunta é feita. Mas o que eu quero conversar aqui com vocês hoje é a pergunta mais profunda que você pode imaginar. Quem você realmente acha que é? Porque muitas vezes as pessoas passam por uma crise de identidade, elas não sabem mais quem elas são. E isso é muito mal. Se perder, porque você não sabe mais aonde você está, é mal também. Mas não saber quem você é pode levar você a fazer muitas coisas erradas, a se perder de verdade. Porque pense bem, tem pessoas que pensam que elas são mais do que elas na verdade são, e tem outras que pensam que elas são menos do que elas na verdade são. E eu vou fazer essa pergunta para você hoje várias vezes. Quem você acha que você é? E você, como cristão, não está seguro se você não sabe quem você é. E eu quero olhar com vocês aqui hoje exemplos na Bíblia dos dois lados. Quem sabia quem era e quem não sabia quem era. O primeiro exemplo que eu quero conversar com vocês hoje é sobre a história de José. José passou por muitas coisas, boas e coisas ruins também. E por mais que as mudanças radicais nas circunstâncias e nas pessoas à volta dele, como as pessoas pensavam a respeito dele e como as pessoas se comportavam à sua volta, ele sempre soube quem ele era, e que ele era um filho de um senhor nômade muito rico, e não só filho, ele era o filho herdeiro desse senhor nômade muito rico. Além do que, ele era amado por seu pai, ele era amado por Deus, ele foi escolhido por Deus em um de seus sonhos, e ele foi escolhido também pelo seu pai para ser herdeiro da família. E porque José sabia quem ele era, quando ele acabou se tornando escravo, ele tinha uma forma totalmente diferente de se comportar dos outros escravos. Ele tinha uma fé muito grande e ele se comportava com uma dignidade diferente das outras pessoas, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha sido escolhido por Deus e ele sabia que ele era filho de um nômade muito rico, quase como um rei. É como se ele fosse o príncipe herdeiro dessa fortuna toda. Ele sabia que ele era essa pessoa. Ele foi inclusive julgado injustamente por Potifar e acabou indo para a prisão, e mesmo na prisão, passando vários anos nessa prisão, ele ainda assim não perdeu a fé em Deus, não perdeu o jeito digno de ser, e não perdeu ele tinha um jeito nobre de ser, porque ele sabia que ele era como um príncipe e escolhido por Deus. E não importa aonde ele estivesse, ele sempre se comportava com inteligência, sem permitir que as circunstâncias e as pessoas à sua volta dissessem quem ele é. Porque ele, na verdade, sabia quem ele era. Ele sabia exatamente que Deus tinha um plano na vida dele. Ele sabia que Deus tinha um plano para a família dele. E mesmo estando na prisão, e mesmo tendo sido vendido como escravo, e mesmo estando aos pés do faraó, sendo apresentado ao faraó, conversando de frente com o faraó, que isso era uma coisa
que não acontecia com ninguém, principalmente com um prisioneiro. Isso não deixou ele se intimidar, porque ele sempre soube quem ele era. Não só não deixou ele se intimidar pelo faraó, pela presença do faraó, como não deixou ele ser mais do que ele era também. Ele sabia que tudo o que ele conquistava na vida dele era porque Deus estava com ele e porque Deus tinha um plano na vida dele. E por ele saber sempre quem ele era, isso permitia ele se sair bem em qualquer situação, em várias situações. Em todas as situações que ele esteve, ele sempre se saía bem porque ele sabia quem ele era. Então é importante você saber quem você é aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que assim como o homem é dentro do seu coração, assim ele é. Então, se você está achando que você é uma pessoa que você não é, isso vai afetar a forma que você se comporta e tudo que você faz na sua vida. Então é muito importante você saber quem é você. E em contrapartida, anos depois da história de José, teve a história dos hebreus no Egito. E que ficaram muitos anos como escravos no Egito, e depois eles não sabiam mais quem eles eram. E Deus teve muito problema com eles, porque eles se comportavam como escravos, agiam como escravos, achavam que eles eram escravos. E eles não eram mais escravos, mesmo tendo sido levado para fora do Egito, mesmo estando distante do faraó e da sua influência, assim mesmo eles continuavam se comportando como escravos, porque eles achavam que eles eram escravos. Eles tinham como que uma identidade falsa. Deus continuava falando: vocês são um povo escolhido, vocês são escolhidos por mim, vocês são uma nação abençoada. E mesmo Deus fazendo tantas promessas, eles ainda assim cogitaram, inclusive, voltar para o Egito. E, por exemplo, se você abre em Êxodo, capítulo 19, verso 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, assim mesmo, imagine vocês, eles não sabiam quem eles eram. Mesmo Deus falando claramente que eles eram uma nação santa. Então, é muito importante você saber quem você é realmente. E, na verdade, é muito triste você ter Deus em meio do seu povo e você não saber disso, não saber... Não acreditar em quem você é, não acreditar na palavra de Deus, quando ele dizia que eles eram um povo santo. É muito triste isso, é muito triste se você não sabe quem você é. E eles tiveram muitos problemas, continuaram sempre caindo, se distanciando de Deus e saindo da presença de Deus várias vezes. Eles demoraram 40 anos circulando no deserto até chegar à Terra Santa, e assim mesmo a maioria deles não conseguiu chegar à Terra Santa. Outra história maravilhosa na Bíblia de uma pessoa que sabia quem ele era é a história de Davi. Ele já desde pequeno, ele sempre soube que Deus o amava, ele sempre pôde apreciar as belezas de Deus, a criação de Deus quando ele pastava com as ovelhas no campo, e a vida simples que ele tinha, a vida no contato com a natureza. E quando chegou Samuel na casa de Jessé para escolher o próximo rei de Israel, Jessé não sabia que ia ser Davi, Samuel não sabia que ia ser Davi, mas Davi sabia dentro dele que Deus tinha um plano na vida dele. Mesmo quando ele se apresentou a Saul para lutar contra Golias, todos perguntaram para ele: mas quem você acha que você é para lutar contra esse gigante? Mas Davi sabia quem ele era, ele sabia que ele tinha sido escolhido por Deus, ele sabia que ele tinha uma faísca de Deus dentro dele, e ele sabia exatamente quem ele era em Deus. Ele tinha uma comunicação direta, e isso é importante para todo cristão, você saber exatamente quem você é. Até mesmo Deus. Quando ele foi lutar contra Golias, Golias também perguntou para ele: quem você acha que você é para vir sem armas, sem nada, sem armadura para lutar contra mim? Uma criança para lutar contra mim? Mas isso foi até engraçado, porque
Davi sabia exatamente quem ele era e ele respondeu à altura. Deus não tinha um grande plano somente na vida de Davi. Ele tem um grande plano na sua vida também. Ele tem um grande plano na vida de cada um de nós. Como na história de Pedro, quando Jesus falou para ele: Pedro, você é pescador de peixes, mas venha comigo, siga-me que eu vou lhe fazer um pescador de homens. E quanto melhor é um homem em comparação a um peixe. E na verdade o que Jesus tentou foi elevar o conceito de Pedro a respeito de quem ele era realmente em Cristo, em quem ele era em Deus. E isso na verdade é o que Deus quer para todos nós, que nós tenhamos uma outra visão de quem nós realmente somos. Geralmente a gente pensa menos, os planos que nós temos para a nossa vida a princípio menor do que Deus quer em nossa vida. Deus tem planos maiores e melhores para nós, para nossa vida, do que a gente mesmo acha. Na verdade, Deus não quer que você leve uma vida medíocre. Deus não quer que você leve uma vida achando que você é menos do que você é. Mas também não que você ache que você é mais do que você é. Na verdade, você tem que saber exatamente quem você é em Cristo. Vamos abrir Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus, Ele quer que você saiba quem você é, que você é amado por Ele e que Ele tem um plano muito bom na sua vida, muito grande. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Por que Paulo falou isso, pense com moderação? Ele não falou pense a menos do que você é. Ele quer que você tenha um conceito, como se diz, realístico do que você é. Onde eu parei? Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está numa situação onde uma pessoa pergunta para você: você é bom nisso? E você realmente é, e você sabe que você é, e você tem aquela falsa humildade, diz: eu não sou bom nada. Então você vai estar mentindo, porque na verdade você é bom naquilo, e você sabe que você é bom naquilo. Então isso não tem nada demais você falar: não, eu sou bom nisso. Você está sendo sincero, você está sendo verdadeiro, você está sendo realístico, certo? Realístico ou realista? Meu português é muito ruim, gente. Para quem não sabe, tem 31 anos que eu moro fora do Brasil. Então vocês me perdoem se o meu português sai às vezes meio atrapalhado, tá bom? E isso é uma coisa que vem acontecendo muito na igreja hoje em dia, que muitas igrejas acham que são mais do que elas na verdade são. E se você abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, onde Jesus fala: pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo para você: você não sabe quem você é, e você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Então, Ele não quer que você fique nessa condição, mas se você está nessa condição, Ele quer que você saiba. Para quê? Para que você possa elevar sua condição e sair dela. Uma boa receita, se você não sabe bem quem você é pensar sempre um pouco a menos do que a mais. É sempre melhor você ser um pouco mais humilde do que você achar que você é mais do que você na verdade é. Vamos abrir aqui Jeremias, capítulo 45, versículo 5. E procuras tu grandezas? Não as procures. O que significa, você está procurando grandezas para você? Não as procure. Você...
ligou a... Tem um sistema de irrigação aqui que corre atrás de mim, no balcão, nas plantas, e ligou exatamente nesse momento, então começou a jorrar água aqui. Mas tudo bem, a gente continua assim mesmo. Quase molhou a almofada. Se você está procurando grandezas para você, não as procure. Por que José e Davi se deram bem? Ou se davam sempre bem? Porque eles não queriam grandezas para eles. Eles queriam grandezas para o reino de Deus. Eles queriam grandezas para Deus e não para eles mesmos. Por isso que eles se davam sempre bem. E procuras tu grandezas, não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Observe como Deus usou muitas pessoas, engrandeceu muitas pessoas que estavam dispostas a fazer a sua vontade e trabalhar no seu propósito. Por exemplo, o faraó do Egito. Você acha que ele sabia quem Moisés era? Ele não sabia quem Moisés era. Moisés sabia quem ele era. Moisés sabia do propósito que ele tinha na sua vida, o que Deus tinha pedido dele. E você acha que como que esse faraó se sentiu depois que Moisés foi embora e deixou o Egito completamente destruído? Ele provavelmente gostaria de ter sabido quem era Moisés, não é verdade? A mesma coisa com Jesus. A nação de Israel não sabia quem era Jesus e acabaram descreditando ele, crucificando ele. E poucos anos depois, a nação inteira de Israel foi completamente destruída porque eles não sabiam quem era Jesus. Eu gostaria de abrir mais um último versículo da Bíblia, que é 1 Coríntios capítulo 4, versículo de 12 a 13. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo no mundo, escória de todos. Isso quer dizer que se você está seguindo o caminho, o propósito de Deus, e seguindo aquilo que Deus quer na sua vida para você, você provavelmente não vai ser, as pessoas no mundo não vão saber quem você é, você não vai ser, não digo aceito, você não vai ser considerado no mundo, mas isso é normal. E se você, aliás, a igreja hoje em dia, ela muitas vezes peca querendo agradar o mundo, e isso não está certo. Se você realmente quiser ser um cristão, seguindo os preceitos cristãos, não digo aquele cristão politicamente correto, eu digo aquele cristão verdadeiro que segue exatamente os preceitos de Jesus, que dizia que você deve oferecer a segunda face, que você deve andar a segunda milha, que você deve amar o seu inimigo, não deve te incomodar. Ao menos você sabe quem você é em Cristo, e Cristo sabe, Deus sabe o que você está fazendo para glorificar ao seu Filho. Então, eu por hoje, vai passar o trem aqui atrás. Todas as vezes eu parei a câmera quando passava o trem, por isso que tem vários cortes desse filme, mas dessa vez eu deixei o trem passar para vocês verem que realmente faz barulho, por isso que eu tive que parar a câmera, o filme muitas vezes. Mas, então, eu gostaria de parar por aqui por hoje e que você pense, tente descobrir, tente refletir quem é você em Cristo e tenha um ótimo sábado, uma ótima sexta-feira pôr do sol. E na próxima semana a gente continua falando do mesmo tema, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo daqui de Zurique, para quem está me assistindo, e até a próxima. Tchau!